Bom dia, aqui é o aluno Pedrinho Kramer Caim, e eu vou estar aqui apresentando um slide sobre o tema resistores em série e resistores em paralelo. Nessa apresentação eu vou falar sobre essa associação, né? E eu vou considerar que já tenho um conhecimento prévio de circuito, de lei de Ohm, porque foi no passado que eu deveria explicar somente quando falando sobre associação de resistores. Eu vou começar explicando resistores em série, que é o mais simples de entender. O que é um resistor em série? É que nem podemos ver nessa imagem aqui em azul. É quando temos um resistor ligado diretamente ao outro ou ligado num mesmo fio, sem ter um nó, sem ter um outro fio se dividindo. A gente poderia ver, por exemplo, que isso aqui é um cano e por esse cano passa uma água. E a quantidade da água seria tipo em relação à corrente. E já a força da água seria, por exemplo, a tensão. Então, a quantidade de água, né, a corrente, passa igual. Mas como aqui tem algo atrapalhando, como se fosse, digamos, uma manivela fazendo girar e não permitindo que a água vá tão forte, digamos, aqui ela vai perder um pouco da força. Então, digamos que a tensão vai ser diferente em cada. Porque, então a gente pode deduzir que a resistência equivalente, que seria o total de resistência do sistema, vai ser igual à soma entre os resistores. Então eu vou acabar somando esses 100 ohms com esses 300 ohms. Então a reequivalência desse sistema aqui seria 400 ohms, por exemplo. A corrente se mantém, porque ela não se divide em outros nós. Então a corrente que chegou nos 100 ohms vai passar pelo de 300 ohms também, vai ser a mesma corrente. Porém, a tensão vai se dividir, como podemos ver na lei de Ohm. Porque, como a corrente vai se manter e a resistência não, e a resistência vai ser diferente, a gente vai ter, por exemplo, nesse aqui de 100 ohms, vai ser 100 e digamos que a corrente seja 30 amperes. 100 vezes 30 vai dar 3.000. Então, digamos que aqui vai ter 3.000 volts, né? O que seria muito absurdo, né? Isso aqui é só um exemplo assim vago. E nessa aqui teria, digamos que depende muito do sistema. Como esse aqui só está mostrando os resistores, não tem como eu dizer muito bem com tanta certeza como se divide por aí. E agora falando de resistores em paralelo, essa situação já é um pouco diferente. Imagina, por exemplo, que temos um cano, esse cano está descendo ali da caixa da água e a água dando uma pressão X, né? Só que esse cano se divide em dois. Ele vira dois, tem uma bifurcação, digamos. Então, o que vai acontecer? Cada lado vai ter uma dessas turbininhas para eles empurrar. A resistência equivalente vai ser dita ou dessa forma aqui, como está aqui descrito, mas no exercício eu uso uma outra forma de descrever, que é 1 sobre resistência equivalente e no exercício eu vou mostrar, porque é mais fácil por aquele jeito. A corrente ela vai acabar se dividindo, porque, como lembrando, a corrente é a quantidade, entre aspas, de água que está descendo. Então, como tem duas bifurcações, parte da água para um lado, parte da água vai para o outro. E não necessariamente vai ser em partes iguais. E a tensão vai ser constante, porque a força com que essa água está descendo, que essa água está passando, é a mesma mesmo ela se dividindo. Entre aspas, assim, eu estou usando água como exemplo. E agora para explicar, para demonstrar resistores em série e resistores em paralelo, eu vou resolver dois exercícios. Um em série e um em paralelo. Bem, aqui nesse exercício pede, olha, ó, observe o circuito série abaixo e calcule a corrente elétrica. Que corrente elétrica? É o I. Então a gente está atrás do I. Temos que é um sistema de 35 volts. E a corrente passa por aqui. Então o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir o I. O U a gente já tem, 35.
E o REC a gente vai ter que calcular, que vai ser 15 mais 10, 25, 50, 75, 100, 110. Então o sistema tem 110 volts, a equivalência de 110 volts, porque a gente soma, já que elas estão ó, ligadas tudo direitinho uma na outra. E o I a gente vai descobrir ó, desse jeito. I vai ser igual a U sobre resistência equivalente. Então, I vai ser igual a tensão, corrente vai ser igual a tensão sobre a resistência equivalente. Então, vai ser 35 sobre 110, totalizando 0,318 aproximadamente amperes, ou a gente pode falar mais fácil, 318,18 miliamperes. E já aqui no paralelo, o exercício que a gente tem aqui, ó, considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. E aí pede várias coisas. A resistência equivalente no circuito. B, o DDP em cada resistor. DDP seria a tensão. C, a corrente elétrica em cada resistor. Qual é a corrente elétrica que passa aqui, que a gente tem que calcular. E a corrente elétrica total. No A, aqui olha o que eu vou explicar. É 1, quer dizer, resistência equivalente sobre 1, desculpa. E cada resistor, 10, 15, 12, também com 1 em cima. E então tendo que tirar MMC e tudo mais. Isso, fazendo esse cálculo aqui, tirando o MMC de cada um, que seria... MMC disso aqui... o MMC disso seria... 50, eu acho. Fazendo isso, a gente encontra 4 ohms. Então a gente sabe que a resistência equivalente do circuito é igual a 4 ohms. O DDP é constante. Como eu expliquei lá atrás, é como se a água está vindo daqui, olha, que é o Izinho. A água está vindo daqui, e aí ela vai se dividindo aqui, ó. Uma parte da água cai para cá, uma parte da água cai para cá, uma parte da água cai para cá, e cada uma vai aqui na sua turbininha, vai gastar sua DDP, sua tensão. Mas a tensão se mantém, porque, olha só, desde o início era uma coisa, em cada lado ela foi indo, mas ela não se divide. Quem se divide entre essas é a corrente, é a quantidade, entre aspas, de água, e a força da água se mantém a mesma. Então, a DDP em toda seria 120. Agora, a corrente elétrica em cada resistor, a gente calcula assim. Lembra, lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes I. Então, em cada uma a gente vai pegar, ó, como a tensão em todas é 120, 120 é igual a 10 vezes I, que seria do primeiro. 120 igual a 15 vezes I2, e o terceiro, 120 é igual a 12 sobre I3. Dando cada uma, I1 igual a 12 amperes, I2 igual a 8 amperes, e 3 igual a 10 amperes. Agora, o I normal, a corrente total, a corrente elétrica total do sistema, a gente teria que calcular usando resistência equivalente. Então, a gente tem que... Desculpe. A gente tem que 30 amperes. Por causa que 120 vezes 4 vezes x. Passando para lá, vai ficar x é igual a 120 sobre 4. 120 sobre 4 igual a 30 amperes. E também, se a gente for somar aqui, a gente poderia fazer somando, né? Porque a resistência, a corrente elétrica total tem que ser igual a soma disso aqui. Então seria 12 mais 8, 20, mais 10, 30. Então, essa é a minha explicação sobre como faz um cálculo de resistores em paralelo, resistores em série. Eu poderia também fazer uma questão mista, mas eu acho que não é necessário, porque sabendo fazer parte uma, sabendo fazer parte a outra, a única coisa que vai faltar a você é a interpretação, é conseguir ver quando que é em paralelo e quando que é em série, coisa que é fácil, é só você conseguir identificar um nó. Por exemplo, se tivesse um resistor aqui, 2 resistores aqui, estaria em série, mas em série dentro desse sistema, dentro dessa malha, seria em série. Mas em relação às outras malhas, seria em paralelo, porque olha, temos um nó aqui. A gente pode ver que a corrente passaria para cá e se dividiria. Aí já seria a lei de Kirchhoff lá, que eu não sei falar o nome. Que em cada uma vai dividindo. Então é isso.
sou aluno Pedro Henrique Kramer Caim, e essa é a minha apresentação de resistores em série e paralelo.